Abra sua Bíblia comigo na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo é o de número 5. Nós vamos ver apenas 2 versículos, o 6 e o 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Enquanto vocês estão procurando, eu quero aproveitar para cumprimentar também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Se você puder, compartilhe. Outras pessoas também serão alcançadas pela mensagem da palavra do Senhor. Aproveito ainda para agradecer à igreja que nos ajudaram em oração, por bondade do Senhor. Hoje, a 12:07, a nossa caçula, Fernandinha, graças a Deus, aí nasceu a Grace Kelly. Já está lá com ela, já mamando. Uma lindeza, irmãos. Bonita, igual a avó. E eu quero crer inteligente igual o avô. Como todos sabem, filho, eu já disse, né, João, é bom demais, é herança do Senhor. Inclusive, hoje pela manhã, nós tivemos a apresentação de uma criança, William, que está lá na Suíça. Eles têm dificuldade de ter esse acesso que nós temos ao templo. E, por conta da pandemia, várias coisas, o William não pôde ser apresentado. E hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós fizemos a apresentação usando a tecnologia, óbvio, né? Usamos a internet e por meio do Zoom nós interagimos com aquela família e fizemos a apresentação. E eu disse que filho é herança do Senhor. Filho é herança do Senhor. Nós, pais, somos fiéis depositários. Deus coloca esse bem precioso para que nós cuidemos deles. E um dia teremos que prestar contas diante de Deus por aquilo que fizemos com os nossos filhos. É uma responsabilidade muito grande. E quando a gente chega numa idade que vê o filho do filho, ou seja, o neto, aí é coisa boa demais, né? Se filho é bom, neto é filho com açúcar. É bom demais, né? E a gente que tinha 2 netinhos, 2 homens, agora temos uma netinha, agora tem uma menininha, né? Que bênção. Muito obrigado a todos que nos acompanharam com as suas orações. O nosso Deus é tão maravilhoso que cuidou de cada detalhe. Eu disse a vocês, era desejo meu, da Marisa, estarmos lá com ela, pois ela está tão longe, mas aprove ao Senhor que isso não acontecesse. E aí nós dissemos, Deus, nós não podemos ir, nós não poderemos estar lá, mas o Senhor vai aonde se faz necessário, Ele não tem barreira nenhuma, nós aqui, mas Ele lá, cuidou de todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Antes de vir para cá, já falei com a Fernanda, está feliz da vida, foi um parto normal, isso é muito bom, não é? Já se recuperando, é muito exaustivo, mas está bem, graças a Deus. Obrigado a todos que nos acompanharam com as orações. Todos acharam? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 6 e o verso 7. Dizem assim, olha, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Amém? Podem tomar assento, irmãos. Nesta noite, o Senhor me inquietou, e eu quero ser muito sincero a vocês, desde ontem à tarde, e eu estava meditando, e na verdade hoje até nem era minha intenção de ministrar a palavra do Senhor, visto que já fiz isso na semana passada, mas aprove ao Senhor também que hoje estivéssemos com vocês para meditar na palavra de Deus.
E o Senhor colocou em meu coração exatamente sobre este tema. Vivemos dias em que é impossível continuarmos a nossa caminhada, é quase que impossível avançarmos se nós não dermos pelo menos, passo de fé. Nós precisamos entender de maneira muito clara, os dias são maus, os dias são difíceis, mas aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, eles não têm dúvida alguma, eles sabem, eles entendem que a vitória deles, a minha vitória, a nossa vitória está em darmos um passo de fé. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 38, o justo viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, nós precisamos entender esta verdade. O justo viverá da fé. Ora, mas só o justo? Sim, isto é para o justo, mas todos nós temos a oportunidade de sermos justificados. Todos nós temos hoje acesso ao Pai. Já ouvimos isto aqui esta noite. Nós temos a liberdade, a oportunidade de adentrarmos ao santuário, ao Santo dos Santos e, por meio de Jesus Cristo, sermos justificados. Uma vez justificado, então a gente precisa entender esta verdade. O justo, ele viverá da fé. Foi exatamente esta mensagem que despertou em Martinho Lutero a grande vontade, a necessidade que ele teve de iniciar um grande trabalho, uma grande obra que resultou na Reforma Protestante. Quando ele entendeu, o justo, ele viverá da fé. Ora, o que é fé? Fé é aquilo que a gente espera, mesmo sem antes de vê-la. A gente aguarda, e fé não combina com medo. Ou eu assumo a minha condição de justo e necessitado, de carente de Deus, e que, portanto, o medo precisa ser colocado de lado. Eu preciso exercitar a minha fé. Por quê? Se nós nos recuarmos, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Fé é isso, irmãos. Fé é eu acreditar no impossível. Fé é eu ter certeza que o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe. Fé, numa palavra bem clara, Leandro, é eu comprar uma casa e dizer, eu quero uma casa com garagem. Mas você não tem carro? Mas eu quero uma casa com garagem, porque eu creio, eu tenho fé que o Senhor ainda vai me dar um carro. Fé é isso, é a gente acreditar naquilo que nós, na verdade, não podemos, mas o Senhor, Ele está sempre pronto para nos ajudar, para responder a nossa oração e entender a nossa necessidade. Quando a gente olha ainda para a carta aos Hebreus, lá no capítulo de número 11, quando a gente vê aqui aos Hebreus capítulo 11, o verso de número 6, diz assim, olha, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui esta noite vieram para se aproximar um pouco mais de Deus? O Senhor está vendo a sua mão levantada. O Senhor está conferindo o seu grau de fé. Nós precisamos desenvolver essa fé em nós. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe
e que se ele existe, ele é galardoador daqueles que o buscam. Meus queridos irmãos, você que nos acompanham aí pelo canal no YouTube, o inimigo da obra de Deus, o inimigo da nossa alma, ele é um perito, ele é especialista em criar cenários desanimadores. Eu vou repetir. O inimigo da nossa alma, o inimigo da obra de Deus, ele é um perito em criar cenários desanimadores. Ele é também especialista em alimentar na minha vida, na sua vida, em cada um de nós, a incredulidade. A incredulidade. Agora, se nós quisermos verdadeiramente alcançarmos vitória, nós precisamos fazer o quê? Dar um passo de fé. Nós precisamos acreditar. Uma vez eu estava ministrando na sede, por sinal, num culto online, e me veio no coração exatamente sobre isto. Deus, quando é que o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida? O Senhor tem feito promessas para mim, o Senhor tem falado comigo com frequência, há muito tempo o Senhor tem me prometido coisas, e eu gostaria de saber quando é que o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida. E esta foi também, pastor Wesley, pastor Luciano, pastor Fernando, a pergunta que um amigo que eu tenho de muito tempo, pastor Robson, lá da cidade de Barretos. O pastor Robson, ele sempre foi um profissional muito bem sucedido, ele chegou a um cargo até confortável numa instituição financeira, mas ele tinha convicção plena de que Deus havia feito a ele uma chamada, Deus havia feito a ele algumas promessas, e ele ficava sempre se perguntando, mas Deus, quando é que essas promessas vão acontecer na minha vida? E eu quero crer que não é apenas um questionamento do pastor Robson, eu também por algumas vezes já me peguei questionando isso. Eu quero crer que você que está aqui também já se pegou perguntando isso, mas Deus, quando é que isto vai acontecer? Quando o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida? Quando é que as suas promessas irão se materializar na minha vida? E o pastor Robson, eu estava junto ali na cidade de Barretos, nós estávamos sentados aqui no púlpito, e eu não sabia, mas naquele culto estava pregando o pastor José Antônio Loureiro, e no meio da pregação, o Robson, eu não sabia, depois ele me contou, estava lá sentado, e ao ouvir a pregação, ele começou a perguntar em espírito, Deus, quando é que o Senhor vai cumprir com as suas promessas na minha vida? Quando o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida para que eu veja se materializar as suas promessas? Ele orou em espírito, ele pensou, ele não expressou palavras, mas naquela hora uma irmã saiu ali dos primeiros bancos do lado direito de quem está aqui, e veio caminhando para o púlpito, chegou e foi direto no ouvido do pastor Robson e disse assim, assim diz o Senhor, começa que eu começo. Dê você um passo de fé, que eu então estarei fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu não sei, irmãos, como é que você chegou aqui esta noite. Eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei exatamente o que é que você está precisando hoje, mas eu venho aqui para te dizer, se o inimigo da nossa alma tem te desanimado, se o inimigo tem alimentado a sua incredulidade, eu quero dizer para você, é possível, sim, é possível nós andarmos e vivermos vitoriosamente quando aprendermos a dar um passo de fé. E nesta noite, o que o Senhor quer de mim e de você é exatamente isso, que a gente dê um passo de fé. Irmãos, só é possível avançar e caminhar
vitoriosamente quando nós confiamos plenamente em Deus e acreditamos nas suas promessas. É fácil isso? Claro que não é. Claro que não é. E eu, vocês sabem, sou extremamente transparente. A nossa caçula, ela se internou, irmão Roberto, na sexta-feira, já com algumas contrações e dores. Passou sexta a tarde toda, a noite toda, o sábado todo, a noite toda. E vocês acham que a gente, aqui longe, não fica ansioso, não fica preocupado? Claro que a gente fica. Alguns momentos a nossa fé parece querer naufragar. Passam 1000 coisas na cabeça. Eu vou ser muito sincero a vocês. Eu me lembrei quando nasce um dos filhos de Jacó, o seu caçula, que a mulher morre no parto. O inimigo começa a colocar na nossa cabeça coisas que naturalmente a gente nem pensaria, mas ele quer exatamente semear esta incredulidade. E aí a gente fica pensando, será que lá é assim? Será que lá é assado? Como será? E o que eles vão fazer? E aí eu particularmente comecei a pensar, a Marisa teve 3 filhos, os 3 filhos foram cesariana. A Fabiana, que é a nossa mais velha, ela praticamente morre no parto, porque esperaram até que houvesse lá a dilatação necessária, o que acabou não acontecendo. E quando foram estourar a bolsa, aí viram que o líquido já estava preto, aquele líquido amniótico, acho que é esse o nome, já estava escuro. E aí então tiveram que fazer uma cesariana às pressas. Quase morre a Fabiana, quase morre a Marisa. A Fabiana, por sua vez, os 2 filhos que ela tem, nossos 2 netos, também nasceram por meio de cesariana. E então a gente fica aqui do outro lado pensando, será que não vão esperar demais? Será que não vai passar da hora? Será que lá eles têm esse hábito de esperar até o último minuto? E claro, a gente fica aqui pensando, seria muito mais prático, muito mais cômodo, se já marcasse a cesariana logo, já faz o que tem que ser feito. Mas irmãos, ou a gente confia em Deus ou não confia, ou a gente acredita na promessa de Deus ou não acredita. E eu quero dizer uma coisa para vocês, só vai dar passos vitoriosos aqueles que podem aproximar-se de Deus, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E no momento de maior dificuldade, eu tenho que dizer a vocês, não há a quem recorrer a não ser ao Senhor Jesus. Ele pode usar a mão dos médicos, e para isso nós estávamos orando. Senhor, prepara ali no plantão o melhor médico daquela cidade, prepare também ali os enfermeiros que sejam capacitados, coloque os equipamentos necessários. Claro, a gente faz a nossa parte, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente diz para Ele aquilo que a gente está pensando, mas não podemos fazer nada mais além disso. Agora, Ele que conhece todas as coisas, no momento mais complicado, no momento mais difícil, é o único que pode trazer a solução, é o único que pode garantir a cada um de nós a vitória que nós precisamos. Há umas 2 semanas atrás, eu me lembro quando o pastor Marcos Tasca ministrou a palavra do Senhor aqui, e ele contara para nós, lá do Evangelho, sobre aquelas 2 histórias que aconteceram simultaneamente. Jairo, aquele que era um dos principais da sinagoga, aquele homem que, por ser importante na sociedade, e que sabia que a reputação de Jesus não era das melhores, e que os judeus, principalmente os da seita dos fariseus, rejeitavam veementemente o Senhor Jesus, porque eles estavam ainda esperando o Messias e não criam que ele era verdadeiramente o Messias.
E ele tinha, esse principal da sinagoga, por nome Jairo, uma filha. E a Bíblia diz que ela estava muito enferma. Muito enferma. Como era um homem influente, como era um homem rico, como era um homem que tinha possibilidades, por certo, ele gastou muito dinheiro com os melhores recursos da época para tentar atender a necessidade em função da doença da sua filha. E eu quero crer, e a gente tem total liberdade para fazer essa conjecturação, que ele estava ali tentando de todas as formas resolver o problema e trazer de volta a saúde daquela menina. Só que a coisa foi apertando, e ninguém conseguia dar solução, ninguém conseguia trazer a resposta que ele precisava, ninguém conseguia trazer a ele a segurança de que a sua filha de 12 anos, uma menina ainda, uma pré-adolescente, que tinha uma vida toda pela frente, pudesse ser curada. E aí então, ele começa a ver o cerco fechando, ele começa a ver as esperanças esvaírem-se, ele começa a ver que os recursos que ele dispunham, que ele e a família dispunham, já estavam se acabando, ou seja, não tinha mais a quem recorrer. E aí, quem sabe ele para e pensa, não me resta outra alternativa a não ser procurar este que dizem que está andando por aí e operando grandes milagres. Eu fiquei sabendo que tem um homem por nome Jesus que caminha por aí e que tem operado grandes milagres. Fiquei sabendo também que ele vai chegar aí de manhã na praia, e quando ele percebe que não há mais o que fazer, e de que o Senhor Jesus é a única solução, ele não tem dúvida. Ele vai lá também e se junta àquela multidão, e a Bíblia diz que aquela multidão recebeu a Jesus, porque todos o estavam esperando. Aquela multidão estava indo ao encontro do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, na maioria das vezes, a gente resiste em ir ao encontro do Senhor. O que nos faz verdadeiramente ter essa atitude de irmos ao encontro do Senhor é uma necessidade. É uma necessidade. Tem muita gente que poderia estar aqui esta noite, mas não estão tendo, aparentemente, nenhuma necessidade. Tem dinheiro, tem carro, quem sabe tem uma casa na praia. Hoje, por conta da pandemia, quase que já é cultural o trabalho em home office. Então ele pega o computador, coloca na mala e vai para a praia. Você não vai no culto? Eu vou aproveitar, é que teve um feriado na terça, então teve uma ponte, emendamos segunda com terça, eu já vou aproveitar e vou ficar a semana toda. Não tem necessidade, não precisa vir aqui. Agora, por mais importante que a gente pense ser, que a gente acredita que seja, se há uma necessidade, a gente então desce do pedestal, a gente tira o salto alto, a gente faz aquilo que aparentemente é irrazoável, não é aprovado inclusive pelos outros, mas só nós sabemos o que é que a gente está precisando, só nós sabemos o tamanho da dor, só nós entendemos que aquela necessidade, ela é premente, é uma necessidade que está presente e que não há outro recurso. E ele então, Jairo, se mistura àquela multidão e vai ao encontro do Senhor Jesus. E ao chegar lá, a Bíblia diz, e eu não quero repetir porque o pastor Marcos Tasca já trouxe aqui com muita sabedoria essas duas histórias. Ele se encontra com o Senhor, se ajoelha em sinal de humilhação e dizendo, olha, eu até resisti em procurar o Senhor,
mas a minha necessidade é muito grande, e eu só tenho uma saída, é ter esse encontro com o Senhor, e nesse encontro eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa, porque eu tenho uma filha de 12 anos que está prestes a morrer, e o Senhor, pelo que eu fiquei sabendo, tem feito grandes milagres, e eu quero crer que o Senhor, se for lá na minha casa, o Senhor também vai curar a minha filha, porque até agora ninguém conseguiu dar solução ao problema da doença dela. E Jesus olha para ele e diz: eu vou, meu amigo, claro que eu vou na sua casa. Deixa eu dizer para você que veio aqui esta noite, ao encontro do Senhor, eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor me autoriza a te dizer, você veio ao encontro dele, e ele está te dizendo, pode acalmar o seu coração, porque eu vou na sua casa. Eu sei o que é que você está precisando, eu sei que você inclusive lutou muito para vir aqui hoje, porque por conta própria você quase que não vinha, mas você buscou forças aonde nem existia, e veio aqui ao meu encontro, e eu quero te dizer, o Senhor está te dizendo, e eu estou te transmitindo, Ele vai com você na sua casa. Aquele problema que tem te afligido, aquela circunstância que tem realmente te machucado, o Senhor hoje, Ele vai dar um basta. Ele vai dar um basta nisso. Mas, claro que a caminhada não é muito fácil, porque enquanto Jesus está indo com Jairo para a casa dele, afinal ele se comprometeu em ir lá, de repente ele percebeu, pastor Luciano, Jairo, que ele não era o único necessitado. Tinha mais outras pessoas lá que também eram necessitadas. Tinha também uma mulher que também há 12 anos estava sofrendo de hemorragia. E aquela mulher, assim como Jairo, ouviu falar de Jesus e também colocou no seu coração, eu preciso dar um passo de fé, eu preciso ir ao encontro desse Jesus, Ele pode resolver este meu problema. E eu quero crer que se apenas eu tocar lá na orla do seu vestido, é o suficiente para que eu seja curada. E ela não teve dúvidas. A Bíblia diz que ela, ao chegar no meio daquela multidão, lutou muito. Não foi assim tranquilo, chegou e foi lá já e tocou na... Não. A Bíblia diz que tinha muita gente. Ela teve que realmente entrar no meio do povo, ela teve que remover muitos obstáculos, e o Senhor deixa Ele ministrar no seu coração essa noite. Provavelmente você também está enfrentando tantas dificuldades para se aproximar do Senhor, você está enfrentando tantos obstáculos, e parece que quanto mais você deseja se aproximar dEle, mais paredes se colocam na sua frente, mais obstáculos aparecem diante de você, mas não desista, faça como aquela mulher, dê volta, vá saindo de um lado do outro, mas não perca o alvo, não perca o objetivo. O Senhor é o único que pode resolver o meu problema. Eu vou dar esse passo de fé, eu vou chegar até onde Ele está, eu vou tocar nele e eu vou ser curada. E ela fez isso. E aí, lembram que nós ouvimos aqui há 15 dias atrás? Na hora que ela toca em Jesus, a Bíblia diz, na mesma hora, a sua hemorragia se estancou. Ela foi curada instantaneamente. Só que ela chegou por detrás ali, escondidinha, quietinha. Porque muitas vezes, a gente só quer a bênção. A gente só quer a solução de um problema. Na verdade, a gente não está muito interessado no abençoador. A gente só quer a bênção. O abençoador
Não, ele resolvendo o meu problema hoje, eu depois continuo tocando a minha vida. Não. Acabamos de ver aqui o que o escritor aos Hebreus diz, né? O justo, ele viverá da fé. É um passo atrás do outro, ele não recua, ele vai avançando, tem dificuldade, mas ele vai rompendo. Tem um hino que diz, rompendo em fé, eu não vou parar, eu vou continuar, está difícil, mas eu tenho que continuar, porque se eu recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. E então aquela mulher que tinha tocado em Jesus por detrás, porque só queria a bênção, ela só queria a cura. Mas Jesus, ele quer muito mais do que resolver o meu e o seu problema de cura, o meu e o seu problema econômico, financeiro. O Senhor Jesus, ele tem um interesse muito maior do que resolver para nós apenas problemas horizontais, problemas materiais. Ele quer que eu e você o encontremos na plenitude e que a maior bênção que um homem pode ter não é a cura da hemorragia, a maior bênção que um homem pode ter não é um dinheiro que chegue às suas mãos para que ele possa fazer um negócio, a maior bênção que uma pessoa pode ter não é conseguir uma casa própria, um carro bom, não, a maior bênção que alguém pode ter na sua vida é a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu acho que já disse isso aqui para vocês. A Marisa, ela sempre ora assim, Deus, eu quero que os meus filhos sejam pessoas de bem na sociedade. Eu quero que eles tenham um bom estudo. Eu quero que eles consigam um bom emprego, que formem boas famílias. E o Senhor sabe que a gente faz de tudo para que eles tenham isso. Mas a minha maior preocupação, Senhor, nem é com isto. A minha maior preocupação é que os meus 3 filhos tenham o nome deles escritos lá no livro da vida. Porque essa também é a vontade do nosso Deus, a nossa salvação. Por essa razão, aquela mulher que deu um passo de fé, que se aproximou de Jesus, crendo que receberia a cura da sua hemorragia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus para e pergunta, quem foi que me tocou? E aí na hora os seus discípulos dizem, mestre, que pergunta óbvia, todos nós estamos te tocando, aqui tem tanta gente, a multidão oprime, a multidão aperta, um empurra para lá, outro empurra para cá, é quando chega alguém importante, que todo mundo quer chegar perto dele, não é? E aí, provavelmente todos nós te tocamos, mas ele insistiu e disse, não, eu não estou aqui falando de esbarrão, não, tem gente, irmãos, que vem só para dar uma esbarrada, um esbarrão, deu para entender? É um termo meio, né? Mas é o que a gente entende, né? Dá só uma encostada, não, nós precisamos ter fé suficiente para tocar de verdade. E aí então Jesus olha e diz assim, não estou falando de encostar, de tocar de qualquer maneira, eu estou falando de um toque especial, porque eu senti que de mim saiu virtude. E insistiu, eu vou esperar aqui, eu não vou me movimentar enquanto essa pessoa não se apresentar. E eu quero crer, irmão Tomás, que aquela mulher ficou toda trêmula, não é? Quem sabe, irmão Jeremias, aquela mulher olha de um lado, olha do outro e diz, alguém deve ter visto que fui eu, e agora se eu não me manifestar vai ficar feio, vai ficar ruim, e aí então eu acho que ela contou até 3, encheu o peito e chegou bem assim perto e disse, mestre, fui eu que toquei no Senhor, E aí, irmãos, eu não sei porquê, mas eu fico imaginando, Sandra, que Jesus olha assim, com aquele olhar tão amoroso dele, e disse assim, quem sabe, filha, como pode você me tocar só para ser curada de uma hemorragia e ir embora assim, discretamente? Filha, eu tenho muito mais para você.
eu tenho coisa muito mais especial para você do que a cura desta hemorragia. Eu quero escrever o seu nome lá no livro da vida. Eu quero que você tenha direito de entrar na cidade pelas portas. Eu quero que você tenha a certeza plena da sua salvação. E aí aquela mulher, quem sabe, olha e diz: Senhor, muito obrigado, eu só esperava a cura, mas o Senhor está sendo tão bom para comigo. Além da cura, eu agora também estou recebendo uma palavra de salvação, eu estou recebendo uma palavra de ânimo. E aí então Jesus olha e diz: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Irmãos, pensa comigo, tem alguma coisa mais gostosa do que a gente ouvir, depois de dar um passo de fé, de ir ao encontro do Senhor, uma palavra como esta: filho, filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Só que enquanto trava esse diálogo, chega alguém da casa de Jairo, né, pastor Marcos, e diz assim: seu Jairo, não adianta mais incomodar o mestre, viu? Eu saí de lá agora há pouco e a tua filha acabou de morrer. Quem sabe naquele momento Jairo pensou assim: eu dei um passo de fé, eu acabei inclusive me expondo diante dos demais da sinagoga, eu nem sei como vai ser a minha reputação depois que eu vim dar esse passo de fé e vim ao encontro do Messias, e agora eu estou chegando à conclusão de que eu fiz tudo isso à toa, eu fiz tudo isso e não valeu de nada, porque aparece essa senhora, tanto dia, ele está por aí há tanto tempo, essa mulher não poderia ter vindo um outro dia, justo hoje, no dia do meu milagre, aparece essa mulher. Ora, irmão, deixa eu te dizer, se você tem uma necessidade, se você está dando um passo de fé, saiba, outros também têm necessidades, eles também têm o direito de dar um passo de fé. Agora, o que eu me alegro demais é que naquele momento, quando disseram para ele: seu Jairo, não incomode mais o mestre, a menina morreu, não tem mais o que fazer. Aquele homem, provavelmente, pastor Wesley, achou que Jesus não estivesse ouvindo. Irmãos, nada do que nós falamos passa desapercebido aos ouvidos do Senhor. Ele ouve sempre, Cristo, tudo aquilo que a gente fala com ele. E quando aquele homem disse: seu Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a menina já morreu, não tem mais o que fazer. Aí, como eu disse há 15 dias atrás, Jesus olha para Jairo e diz assim: fica tranquilo, Jairo, fica tranquilo, crê somente, crê somente. Irmãos, nós precisamos, e hoje o Senhor nos trouxe aqui, exatamente para confrontar a nossa fé. Eu vou repetir, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor está te dizendo: crê somente. Continue dando esse passo de fé. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós só experimentamos o milagre ou a bênção do Senhor, a resposta das nossas orações, quando nós estivermos dispostos a dar esse passo de fé. Quando? Comece hoje, comece agora, começa que eu começo. Você está precisando de alguma coisa? Então comece, que o Senhor, Ele vai honrar a sua fé. Ele está vendo o seu passo de fé, e Ele está te dizendo: começa, que eu vou também começar na sua vida. Irmãos, Deus, Ele muitas vezes permite situações desagradáveis em nossa vida, exatamente por isso,
para que a gente possa dar um passo de fé. Não fosse, Thales, a nossa necessidade, provavelmente a gente não daria o passo de fé. Por isso eu quero te dizer esta noite, bendita dificuldade que você está enfrentando, bendita necessidade que você está passando, porque isto te fez conscientizar-se de que é necessário dar um passo de fé. Isto te colocou no coração o desejo de se aproximar de Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, alcançam vitória, alcançam o milagre. E nesta noite, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: se você pode crer, o Senhor está dizendo, não temas, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Se você pode crer, eu posso te garantir, hoje você vai sentir o sabor da tua vitória. Se você pode crer, hoje você vai sentir o sabor da sua vitória. Irmãos, normalmente o nosso passo de fé é dado em tempo de adversidade, em tempo de dificuldade, em tempo de escassez, em tempo de situação econômica complicada. Não custa a gente aqui lembrar aquela viúva lá de Serepta. A Bíblia diz lá no primeiro livro dos Reis, vamos dar uma olhadinha lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, quando Elias está fugindo de Acabe, de Jezabel, lá no versículo de número 9, de primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, o Senhor diz assim para Elias: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha, irmãos, é incrível como o nosso Deus trabalha, não é? Chega às vezes a ser até cômico, porque Ele faz algumas observações, Ele nos fala algumas coisas que, Deus, eu estou numa dificuldade, estou fugindo de Acabe, de Jezabel, fiquei escondido, tudo bem, corvo veio me alimentar, eu bebi de água lá do ribeiro, e agora o Senhor pede para eu ir para Serepta, porque lá tem uma viúva que vai me sustentar. Bom, provavelmente essa viúva é uma viúva rica, né? E se é uma viúva rica, então tá bom. E a Bíblia diz lá no verso 10 que ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Percebem que quando Deus fala alguma coisa, Ele cumpre? Ele disse, vai lá na cidade de Serepta que uma viúva vai te sustentar. Viúva, Senhor? Deve ser rica. E ele vai. Quando ele chega, diz aqui o versículo 10, à porta da cidade, quem está lá? Uma viúva. Uma viúva. Irmãos, se tem gente que acha que vai levar Jesus para o Procon por propaganda enganosa, está enganado. Ele jamais será multado por propaganda enganosa. Aquilo que ele fala, ele cumpre. E do jeito que ele desenha para nós, pode crer, se você der um passo de fé, se você ir ao encontro daquilo que ele disse, vai acontecer do jeitinho que ele te falou. Porque na hora que ele chega na porta da cidade, olha lá a viúva. E ela está lá apanhando lenha. E aí a Bíblia diz aqui, que ele a chamou e lhe disse, senhora, você pode, claro que eu estou aqui parafraseando, trazer-me uma vasilha com um pouco de água para que eu possa beber? Todos sabem que a água estava em escassez naqueles dias. E ele pede para ela alguma coisa quase que impossível. A senhora pode pegar uma vasilha com um pouco de água para eu beber?
E aí a gente percebe que aquela viúva, ela diz, tá bom, um pouquinho de água eu vou lá buscar para o senhor. E quando ela está indo buscar água, ele, só um minutinho. Na verdade, além da água, e está aqui no versículo de número 11, né? Chama ela e diz, traze-me agora, junto com a água, com a vasilha com água, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Traz um pedaço de pão aí na tua mão. Aí é que ele se frustra, porque aquela mulher viúva olha para ele e diz assim, olha, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. O senhor não está vendo aqui? Eu acabei de pegar aqui esses 2 cavacos, esses 2 pedacinhos de lenha, aquele, Tomás, que você pega lá para fazer a costela. Ela tinha pego aqueles 2 cavaquinhos de lenha e disse assim para ele, olha, eu estou indo lá preparar para mim e para o meu filho, com esse pouquinho que tenho lá de farinha, lá na panela, e com esse pouquinho de azeite que eu tenho, eu estou indo preparar a última alimentação nossa. É tudo que a gente tem. Nós vamos comer isso aí e depois vamos esperar a morte, porque não tem mais o que fazer. Mas quem foi que mandou Elias ir lá? Não foi Deus? Quando Deus manda, irmãos, pode obedecer. Faça do jeitinho que ele falou, porque ele se encarrega de cumprir com aquilo que ele disse. Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. E aí então, o profeta disse assim para ela, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. É isso mesmo, pega lá aquele pouquinho de farinha que está na panela, pega aquele pouquinho de azeite que tem lá na botija e faz sim essa alimentação, esse bolo, essa panqueca, não sei nem o que dá com isso aí só, não é? Mas faz isso aí, só que tem um detalhe, traz para mim primeiro, Olha que proposta indecente, hein, Jaque? Coitada, só tinha aquilo. Se eu fosse ela, eu ia falar, que camarada folgado. A gente está aqui morrendo de fome. Eu só tenho esse pouquinho de coisa aqui em casa. E ele agora pediu para eu ir lá e fazer primeiro para ele. Pensa comigo, se você fosse ela, o que você falaria para o profeta Elias, hein? O que você falaria para o profeta Elias? É uma pergunta séria. E mais importante é a resposta. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está dando um passo de fé, se você está indo ao encontro do Senhor, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, nessa jornada, nesta caminhada, você precisa aprender a assumir risco para mudar a sua realidade. Não é fácil, Luciano. Mas nós, Eliel, precisamos assumir riscos para mudarmos uma realidade. Ela tinha só um pouquinho de farinha na panela e só um pouquinho de azeite na botija. E o homem ainda pede fazer primeiro para ele, mas quem sabe ela pensou, olha o risco que eu vou correr. Se eu ia comer com meu filho e morrer daqui 12 horas, agora eu vou fazer e vou dar para ele, agora que não duro nem 12, agora que eu morro antes. Mas irmãos, vale a pena correr risco para mudar uma realidade. Se é Deus que está mandando, se é Deus que está dando a orientação, e nós conhecemos quando é Deus que fala conosco. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor, e se é Deus que está te dando a orientação, não hesite, não tenha medo. Olha o que diz aqui,
Porque assim diz o Senhor, o profeta falando para ela, o Deus de Israel, se você fizer isto, do jeito que eu te falei, o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E aí, versículo de número 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ela assumiu o risco e viu o quê? Uma realidade catastrófica mudar radicalmente. E nesta noite, temos apenas alguns minutinhos, e eu quero te dizer, se você estiver disposto, disposta, você que nos acompanha pela rede social, se você também estiver disposto a correr risco, o que é correr risco? É crer naquele que tudo pode, é crer naquele que tem o poder no céu e na terra, naquele que tem solução para todas as nossas dificuldades. Se você nesta noite veio para dar um passo de fé, creia que Ele existe, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e nesta noite não continue imobilizado, não continue estático, começa que Ele vai começar na sua vida. E aí o que vai acontecer com você? Exatamente o que aconteceu na casa daquela viúva lá de Serepta. Diz assim o versículo de número 16: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Amém? Então nesta noite o Senhor me autoriza a te dizer, você tem uma necessidade, dê um passo de fé. Você tem um problema sério a ser resolvido, vá ao encontro do Senhor. Creia que Ele é galardoador, que Ele dá presente para todos aqueles que nele esperam, para todos aqueles que buscam nele. E para encerrar, irmãos, abra sua Bíblia, ainda lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo de número 4, apenas o versículo de número 2, nós já vamos encerrar, aos Hebreus 4 e 2, olha o que diz a palavra do Senhor: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Quando aqui o escritor está dizendo que a nós, inclui eu e você também, porque a nós também foram pregadas as boas novas, como a eles. A eles quem? Aqueles que estavam no Egito e saíram em direção a Canaã, a terra prometida. Só que se você ler aqui o capítulo 3, os últimos versículos, você vai ver exatamente isto. Olha só o que diz aqui o verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram, inclusive: olha, eu vou cuidar de vocês na peregrinação durante a caminhada no deserto, até chegar na terra prometida. Só que eles não misturaram esta palavra de Deus dada por Moisés com a fé. Eles não acreditaram, eles preferiram dar ouvido ao alimento da incredulidade que o inimigo coloca. Eles conseguiram, infelizmente, dar crédito àquele cenário que o inimigo constrói para fazer-nos recuar. E a Bíblia diz que morreram no deserto todos aqueles que não acreditaram na palavra do Senhor. E nesta noite eu venho para te dizer: Deus não quer nenhum de nós morrendo no deserto da vida. O Senhor quer que eu e você cheguemos na Canaã celestial. Para isso, Ele te convida, dê um passo de fé.